valer aquilo que também o Senhor tem colocado ao meu coração. Amém? Então, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos estar lendo alguns versículos. Acompanhe aí no telão. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se disser tu amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Glória a Deus. Quero falar sobre esse profeta, homem de Deus, né? Um homem santo, um homem cheio do poder, da virtude do Altíssimo, e que ele deixou para nós aqui um exemplo, né, de uma situação que, acredito eu, todos nós passamos, né? Todos nós que servimos ao Senhor, nós passamos situações em que nós realmente precisamos encontrar Deus, né? Tudo concorre e tudo coopera para o nosso bem, diz a palavra do Senhor lá em Romanos. E aqui Elias, ele estava passando por uma situação que realmente mexeu com ele, né? A gente, às vezes, recebe uma notícia que fala: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E Elias, ele tinha, no capítulo 18, vai contar a história que Elias, ele enfrentou, né, os profetas, né, 450 de um e 400 de outro, né? E Elias, ele fez um grande feito ali, porque ele desafiou realmente. O Deus que responder com fogo é esse o Deus verdadeiro, né? E estava ali os profetas de Azera, profetas de Baal. E naquele momento ali, Elias, ele foi um instrumento de Deus para mostrar quem era Deus. Ele era um homem de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te encher para você ser referência. Deus está esperando isso de nós. E eu quero dizer, a nível de entendimento, acerca de algo que esse profeta, que esse homem de Deus, ele venceu, ele matou aqueles profetas. E, de repente, ele ouve uma mensagem de ameaça de uma mulher e ele se intimida e ele fica com medo. E naquele momento, ele vai para onde? Deserto. Deserto não é um lugar legal. Deserto não é bacana. Mas ele estava querendo o quê? Fugir. Fugir da responsabilidade, fugir do papel, fugir da situação que ele estava atravessando. Ele sentiu medo. Quem é que não sente medo? Quem é que não sente segurança? Quem é que não dá um vacilo? E aí ele foi para o deserto. Seguindo o texto, ele vai para onde? Na caverna. Então a gente entende aqui
que é um momento que ele está totalmente vulnerável à situação que o cerca. Ele estava se sentindo só. Foi falado aqui, não foi? Eu estou cercado de pessoas, mas eu estou me sentindo só. E não é fácil se sentir assim. É muito difícil. Elias tinha uma responsabilidade. Às vezes a gente está na igreja e a gente acha que a gente tem que manter uma postura porque a gente é líder de um departamento, porque a gente é responsável por uma área da igreja. Nós somos sensíveis e limitados. Nós temos que saber lidar com isso de maneira que o Senhor ache morada. Como é que Deus, Ele vai entrar no meu coração se eu me sinto autossuficiente? Se eu me acho capacitada para vencer as minhas limitações? Aqui o texto é muito claro, e isso aqui está nos dando a conhecer que nós somos limitados e que Deus conhece essa limitação. Deus, Ele não vai se afastar de nós porque nós somos pequenos, porque nós somos ingratos, porque nós somos pecadores. Não, Ele vai nos chamar porque Ele ama a cada um de nós. Ele nos tem como preciosos. Então, se aqui nesse texto, o profeta, o homem de Deus, o homem que orou ao Deus Altíssimo e veio fogo do céu, agora ele está indo se esconder. Agora ele está recuando, agora ele está deixando o papel dele de servo de Deus. E agora ele está dizendo, eu preciso encontrar uma solução para o meu problema. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua limitação? Nós vemos aqui que Elias, ele já visitou o deserto. Sabia disso? Ele já visitou em uma ocasião, ele visitou o deserto. Mas aqui foi ele que escolheu ir para o deserto. E como é fácil a gente escolher o que é mais difícil. A gente escolhe aquilo que aparentemente é mais fácil para nós. Aquilo que para nós é algo que vai nos dar mais facilidade, mais satisfação. Porém, é algo que o Senhor, Ele olhando para nós, Ele vai querer nos tirar da zona de conforto. Elias, ele se escondeu, ele estava com medo, ele estava preocupado, ele estava se sentindo só, ele pensava, sou o único profeta aqui do Senhor e é melhor eu ir para o deserto porque senão eu vou morrer. E ele foi para debaixo de um zimbro e ele ficou ali e ele pediu o quê? A morte. Eu quero te dizer nesta noite, nesta madrugada, que o Senhor, Ele conhece a sua vida. Ele sabe de tudo a respeito de você. Você tem que entender que Deus, Ele é suficiente para trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Nós não podemos oscilar. Olha, nós temos dificuldades nessa vida. O jovem hoje, é muito difícil hoje para o jovem servir ao Senhor. É muito difícil. Na época que eu era jovem, não era tão difícil, eu analisando, né? Porque nós tínhamos as nossas dificuldades, né? Há 40, 50 anos atrás. Mas hoje, o jovem, ele é levado a pensar em conquistar, em ter, em viver, em ser, para que as pessoas o vejam. Hoje, as pessoas, elas são vistas por aquilo que elas têm, não é por aquilo que elas são. É por aquilo que elas têm e por aquilo que elas podem dar. Hoje,
Ser cristão é uma situação difícil. Foi dito aqui na oração de sexta-feira que o pessoal está culpando os cristãos por uma série de coisas que está acontecendo. Inclusive, foi dito aqui o feminicídio, né? Então, hoje, você se dizer cristão, você está comprando uma briga sem querer entrar na briga. Mas para o jovem hoje, ele tem que saber decidir e ele tem que saber realmente tomar uma postura para ele não se esconder. Porque hoje as pessoas elas querem ter e ter de maneira muito fácil. Muito fácil. As pessoas elas estão querendo ganhar dinheiro, não é pelo suor do rosto, não é pelo esforço, é realmente, vou abrir um canal no YouTube e ali eu vou ganhar milhões. Isso enche os olhos. E isso deixa a gente, às vezes, frustrado. Porque a gente vê o que está acontecendo lá fora e eu dizer, eu sou serva do Senhor, servo do Senhor, e isso não acontece comigo. Talvez seja essa a situação que Elias estava sentindo. Mas, em meio ao deserto, o Senhor manda anjo. O Senhor manda anjo para trazer o alimento. Nós não podemos estar vulneráveis. Irmãos, eu costumo dizer, e é algo que me preocupa, nós não vivemos de emoção, nós não vivemos de momento. O nosso Deus é permanente, é constante, é todos os dias na nossa vida. E nós precisamos buscar isso de Deus. Nós estamos sendo bombardeados, afetados. Todos os dias tem realmente um leão para a gente matar. Agora, se eu não centralizar naquele que pode tudo, eu vou esmurecer mesmo. Vai chegar a hora que eu vou falar, não, eu vou largar tudo mesmo, vou deixar tudo pelo meio do caminho. É melhor eu me afastar. Mas quando Deus tenha uma obra na vida de um homem, de uma mulher, o Senhor manda anjo. Porque está lá no deserto. Está lá no deserto. Deserto é lugar seco, é lugar árido. Deserto não brota água, não brota árvore, não dá fruto, não faz nada. Mas o Senhor manda anjo. Você sabe o que Deus está falando aqui hoje para você? Que hoje você está aqui na presença de Deus, você está sentindo o fogo de Deus, você está sentindo o Espírito Santo de Deus, mas amanhã vai ter uma ameaça sendo lançada sobre ti, e você vai lembrar que Deus vai trazer a comida para você, porque Ele é Deus, e Ele está preocupado em nos alimentar. Em nos alimentar. O que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que você veio receber de Deus aqui hoje? Arasubi andarabachai. Você veio para a vigília porque te obrigaram a vir para a vigília? Você veio para a vigília porque era responsabilidade sua? Eu costumo dizer isso, sabe por quê, irmãos? Vigília é o lugar aonde só vai quem quer. É ou não é, velho? Vigília não é para encher a igreja, não. Vigília é para quem quer receber de Deus, é para quem está precisando se alimentar, é para quem está precisando tomar uma postura. Porque Elias, ele fraquejou, mas o Deus poderoso, ele não fraqueja, ele não desiste, tem vida. Em Deus tem vida. E Elias quis morrer. Às vezes a gente quer morrer porque está faltando tudo na nossa vida. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Irmãos, em dado momento do meu casamento, eu estava na cozinha. Eu estava ali cortando um frango. Eu ouvi a voz do diabo. Ele falou, pega essa faca, vai lá para o quintal e se mata. É a hora. A vida estava um reboliço horroroso. Aí eu peguei, eu me tremia todinha. Sabe, Raquel, eu me tremia todinha. Não tinha ninguém ali para ver a situação que eu estava.
Não tinha ninguém, não tinha o marido, as filhas pequenas, não tinha um irmão, não tinha a mãe, não tinha ninguém. Mas tinha o Deus poderoso que dá alimento para nós. Naquela hora eu joguei a faca longe e eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque Tu és um Deus que sabe do meu sofrimento. E eu te peço agora, meu Deus, me ajuda. Eu caí de joelho na cozinha e comecei a chorar. E me levantei. E já não era mais eu, porque o meu Deus, Ele mandou anjo para me guardar. Porque a quem Deus tem uma obra, não morre no deserto. Não morre, irmãos. O Senhor não permite que nós morramos. Quanto mais você que é jovem, quanto mais você que é adolescente, é sério isso. Isso acontece com maior frequência agora. Tem jovem que está querendo desistir da vida, tem ou não tem? Tem jovem que quer perder os sonhos. E quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava ao meu coração. E Ele falava ao meu coração que nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós não temos mais tempo para romantismo. Nós não temos tempo mais para estar, sabe, assim, naquele movimento de gozo, quando é movimento de gozo. Não, a gente tem que estar frequentemente alicerçado naquilo que Deus tem para nós comer. O anjo aqui apareceu na hora que ele está dormindo. Aí o anjo pegou, preparou, né, um pão ali. Pegou e falou assim: está aqui, come, acorda, Elisa, acorda, come aí. Aí ele comeu. Ele dormiu de novo. Ele dormiu de novo, gente. Ele não estava preocupado com nada. Quantas vezes a gente não é assim? Está preocupado com nada. O líder está se acabando ali. Meu Deus, tem que arrumar alguma coisa para animar o povo. Eu tenho que arrumar alguma coisa para socorrer, para trabalhar, para despertar. E a gente, não quer saber não. Não é, Sandra? É. Jesus é ou não é o Deus da tua vida? É ou não é? É a gente decidir. Quando eu era jovem como vocês, quando eu me converti, eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Porque o Senhor, eu precisava receber aquilo, porque senão talvez eu não me firmaria na presença do Senhor. E foi difícil para mim, minha vida cristã na mocidade, foi difícil porque minha família era totalmente, né, contra, primeiro, a eu ter me voltado para o cristianismo, para a igreja de crente, né? Naquela época, meu Deus, era uma coisa assim horrível. E eu decidi, enquanto minha família estava reunida, assistindo a novela das 8 da Rede Globo, eu estava no quarto orando. Eu falava assim: enquanto tiver a novela, eu vou estar orando ao Senhor. E eu orava, e eu orava, e eu orava e falava com Deus. E o Senhor, Ele foi me ensinando, né? A Larissa até perguntou isso para mim hoje, né? Falando através de mensagem. Ela falou assim: Tia Dori, como é que você descobriu? Como é que você cresceu? Foi com oração. Foi querendo conhecer o meu Deus. Eu não posso ouvir de Deus, das outras pessoas, e não ter minha experiência. Eu tenho que ter as minhas experiências. Eu tenho que compreender quem é Deus na minha vida. Porque se eu não compreender isso, eu não vou viver das experiências das outras pessoas. Eu tenho que desejar. Eu tenho que desejar. Né? O André falou assim: quantas vezes eu vim na igreja, mas sem o propósito ao qual era realmente aquele que eu deveria ter. Eu vinha por outros objetivos, por outro propósito. Eu estar louvando aqui na frente da igreja, eu estar pregando aqui diante da igreja, não é por mérito. Não é porque eu quero aparecer, não é porque eu quero mostrar que eu posso alguma coisa. É para dizer que Jesus transformou a minha vida, que hoje eu não vivo mais segundo aquilo que eu quero viver.
Irmãos, é muito simples eu querer viver algo de Deus. E viver Deus, independente do lugar. Eu posso estar aonde eu for, mas eu preciso estar com Deus. Eu preciso viver Deus. Eu preciso entender que Ele é real e que Ele não é alguém que mereça migalha. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus glorioso e eu tenho que dar o meu melhor para esse Deus. Porque quando eu estou à beira da morte, Ele vem e me arranca. Quando eu estou enfermo e lançado lá embaixo, Ele me levanta do pó. E Ele ainda diz, eu vou te honrar. Quando eu estou na situação mais vulnerável, aonde o inimigo quer dominar, o Senhor fala, esse aí não, essa aí não. É minha, é meu. Por isso que Elias foi para o deserto, ele decidiu, mas o deserto não era lugar para ele ficar. Por isso que o Senhor colocou o anjo ali. E eu acho lindo que aqui o Senhor, mandando o anjo, olha como Deus insiste com a gente. É lindo isso. O Senhor não desiste fácil. Ele fala uma vez, Ele fala 2 vezes, Ele fala 3, Ele fala 5, Ele fala 10, porque o Senhor, Ele tem compromisso conosco. O compromisso dele, André, é tão grande que a gente pode esquecer, mas Ele não esquece. Eu estava aqui particularmente falando isso, quando o André estava aqui louvando, eu lembrei que uma vez eu fui pregar lá no Riacho Fundo 1. Foi lá que eu conheci a Luciana, ela estava grávida. Lembro disso, o Senhor me fez lembrar disso agora, na hora que o André estava louvando. E eu lembrei de algo que o Senhor me usou para falar com o André. E o Senhor falou, olha, eu não lembro, irmãos, Deus me usa para falar com muitas pessoas e dificilmente eu guardo. E o Senhor me fez lembrar, e eu vou falar isso para que, mais uma vez, ele tenha certeza do que Deus tem na vida dele. O Senhor vai fazer de você um grande homem. Falou para ele naquele dia. E Ele vai te dar aquilo que o seu coração deseja. Você vai ter condições de fazer e viver por aquilo que Deus vai te dar. Salário bom e um instrumento de Deus nesta terra. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de vocês, jovens. Porque muitas vezes vocês são arrastados para o deserto, mas aonde vocês forem, o Senhor vai mandar anjo para falar com vocês que Ele está dando comida e está dando bebida. O anjo falou aqui, Elias, levanta e come. E segunda vez falou o quê? Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deixa eu te falar, quem é a comida maior? Quem é a pessoa da qual você tem que comer? Jesus, em certa pregação dele, ele falou, vocês têm que comer a minha carne. E ele não estava falando de comer a carne, ele estava falando da dependência que era ter Ele na vida. Vocês só vão viver e viver bem se vocês tiverem Jesus na vida de vocês. O jovem, ele sonha muito, ele sonha em casar, ele sonha em ter um emprego, ele sonha em ter um carro bom, ele sonha. É bom sonhar, mas tem que sonhar com Jesus. Tem que sonhar se alimentando de Jesus. Lá em João 6,35, Larissa diz o quê? O que é que em João 6,35 diz?
Olha, se você tiver Jesus na sua vida, você não vai sentir sede como os jovens lá de fora sentem. O jovem lá de fora, quando ele sente sede, ele vai para onde? Ele vai aonde a carne dele vai ser saciada. Mas quando passa tudo aquilo, eles voltam moído, triturado, porque Satanás não brinca. Satanás, ele quer realmente matar, ele quer destruir. Agora Jesus está falando, olha, quem beber da água que eu der, esse nunca vai ter sede. Aonde está a tua sede? Aonde é que você está sedento? Aonde é que você está querendo de forma gloriosa conquistar e viver? Irmãos, é hora da gente ter sede, é hora da gente ter sede. Eu não posso, o pastor Wellington não pode, a Sandra, o André Mesquita não pode colocar sede no teu coração. É você, porque aquilo que Deus tem é para você, não é para o vizinho do lado, é para você. Você tem que receber nesta noite, porque eu ouvi aqui, o Espírito Santo de Deus se moveu de forma tremenda neste lugar, porque Ele falou, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque o Senhor, Ele dá de beber, Ele dá de comer, nós não estamos perdendo tempo aqui. Elias foi para o deserto por uma escolha dele. Se você está em um deserto, se você está se sentindo solitário, se você está mesmo dentro da igreja, trabalhando, se esforçando, mas você está no deserto, saiba que Deus hoje está falando para você, esse deserto vai acabar hoje. Esse deserto vai acabar hoje. A gente se tranca, a gente se anula, a gente se fecha, a gente não quer ser sincero. O Senhor está sondando os nossos corações nesta noite. É sério estar numa vigília. É sério compreender a vontade de Deus na nossa vida. Lá em 1 Reis 17, 1 Reis 17, fala uma coisa muito linda, porque aqui nesse texto é Deus que leva Elias para o deserto. Olha só que coisa interessante. E o Senhor manda Elias falar contra Acabe, o rei de Israel, o pior rei da história. Ele irritou, o texto fala aqui que ele irritou a Deus mais do que todos os outros reis de Israel. E Elias vai lá e fala assim, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus está querendo te dar autoridade. Deus está querendo te dar autoridade nesta noite para você anular aquilo que muitas vezes vem sobre a tua vida um sentimento de insuficiência, de incapacidade e um sentimento de que parece que não vai acontecer na sua vida. Deus, assim como deu autoridade a Elias para falar, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra. Abra a tua boca e profetiza sobre a tua vida, que vai mudar as coisas na tua vida, na tua caminhada, porque a partir de hoje você vai comer mais, a partir de hoje você vai beber mais, você vai beber de Jesus, você vai comer da comida que Ele vai te dar, porque agora é hora de levantar em autoridade e desfazer a mentira do mundo, a mentira da carne e a mentira de Satanás, que quer nos rebaixar, porque nós somos
povo de Deus. Nós somos povo de Deus, Bárbara. Nós somos povo de Deus. Foi dito aqui também que o Senhor está levantando exército. E exército, irmãos, exército não é de qualquer maneira, não. Exército é sinal de que está preparado para guerrear. Você vai enfrentar o inimigo. Vai? Sim ou não? Vai, mas você vai enfrentar em autoridade. Aí o Senhor usa Elias ali. Aí Deus fala para ele, agora tu vai descer lá para o deserto. Você vai lá para o ribeiro de Querite. Você sabe o que é o ribeiro de Querite? Era lá no deserto, era escondido, era só uma gargantazinha, um valezinho isolado. E o Senhor falou, agora tu desce para lá. Lá tem comida para você. Aquele ribeiro ia secar a água. Mas o ribeiro de Querite, ele demonstrando ser uma região deserta, significa provisão de Deus. Significa que o Senhor, quando anda conosco, nada pode nos abalar. Entre estar no deserto, porque eu quero, e estar no deserto porque Deus me levou, significa que melhor é ter a presença de Deus. Não cantamos aqui que melhor é a presença de Deus? Não importa o ambiente, não importa a situação, importa que eu tenha a presença de Deus na minha vida. Deus quer se fazer presente na sua vida. Deus quer se fazer presente na sua vida. Olha, irmãos, entenda isso. A presença de Deus é melhor. Não é a circunstância. Às vezes a gente quer resolver o problema logo, não é? Não. Deus, ele levou Elias para o deserto. Levou ele para um ribeiro, aonde ele ia beber água. Mas o Senhor mandou corvo para alimentar ele. Araná subianda rabachai. Arébia subianda couvarabachai. Entenda que o Senhor, Ele já preparou tudo para você. Ele já abriu a porta. Ele já completou a obra. O que Deus quer agora é que você venha com Ele. E ande com Ele. E busque dEle. Porque Ele é suficiente na sua vida. Ele é presente na sua vida. Ele está aqui. Ele se apresenta para você. Ele já se apresentou. Você já deu louvor para Ele. Agora, experimenta da água que Ele está te dando para você beber. Experimenta daquilo que Deus tem para você. Porque esse ribeiro aqui significa confiança, firmeza com Deus. Pode ser o tempo que for, Deus não muda. E Deus está com você. O testemunho do André, eu falei, Senhor, é a palavra que o Senhor me deu. A gente está na igreja, mas não está sentindo Deus. A gente está na igreja, mas a gente não está vivendo Deus. Quando eu vivo Deus, nada mais tem sentido para mim. É difícil e é demorado esse processo. Mas ele chega. Ele chega. Você abrir mão. Você abrir mão de ganhar mais. De ter um salário bom. Para fazer o que Deus quer. Faz sentido para você? Faz sentido eu deixar os meus sonhos e viver os sonhos de Deus? Não faz. Para as pessoas que estão lá fora, faz não. Não faz, irmãos. Eu estava conversando, a gente no nosso momento lá com a equipe de louvor, eu falei, olha, eu abri mão. Eu trabalhava aqui na igreja, recebi um salário. Quando eu saí daqui, eu falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar de segunda a sexta. Eu não estou pensando mais em ter salário bom. Eu quero fazer a tua obra. O tempo que eu tinha para viver algo de sonho, de conquista, eu entendo hoje que a tua graça me basta.
e que o teu poder me aperfeiçoa. Chegar a viver a graça de Deus não é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem que abrir mão. A gente tem que abrir mão. Elias, ele passou por esse processo onde ele viu Deus suprindo a necessidade dele. O ribeiro secou e o Senhor falou, agora tu vai para Sarepta e tu vai encontrar uma viúva lá que eu vou te dar, vai te sustentar. O Senhor nunca nos deixa passar dificuldade e morrer. Não deixe, irmãos. Eu já contei isso aqui várias vezes e eu vou contar mais uma vez. Quando eu estava morando com a minha cunhada, que não tinha uma comida para me dar para minhas filhas. Irmãos, não tinha dinheiro nem para vir para a igreja aqui, porque a minha vida toda foi nessa igreja. Aí eu falei, tem uma casa da bênção bem ali, eu vou começar a ir para lá. Aí fui para lá. Não podia vir para cá, eu vou para lá. Ia para a oração lá na casa da bênção. Fez amizade com as irmãs, eu evangelizava lá no Riacho Fundo com as irmãs. Eu fazia tudo lá, porque eu não podia fazer aqui. Ia fazer lá. Eu disse, Senhor, não posso ficar sem fazer a tua obra. E nesse dia eu não tinha um pão em casa para dar para as meninas comer. Minhas filhas eram tudo pequenas. A mais velha tinha 5 anos de idade. E eu falei, Senhor, eu vou para a tua casa, vou orar e não vou nem lembrar que está faltando comida na minha casa para me dar para minhas filhas. Aí saí. Aí quando estou andando na rua, vem uma mulher com a sacola cheia de verdura. E eu falei, Senhor, não tem uma banana lá em casa para me dar para minhas filhas. Senhor, tem misericórdia de mim. Entrei na casa da bênção, orei com as irmãs, oramos pelo Brasil, oramos pela janela 1040. Eu lembro perfeitamente, elas colocam lá, né, toda a liturgia de oração. Orei, voltei para casa e falei, Jesus, lembrei que lá em casa não tem nada para mim comer. E nem, pior, nem para dar para as meninas. Quando eu abro a porta da cozinha, que eu vinha pela porta da cozinha, abri a porta da cozinha. Quando eu olhei, deparei a mesa lá da cozinha, porque eu não tinha sala, é só cozinha e quarto. A mesa estava cheia de comida. Aí eu falei, Raíssa, 5 anos. Raíssa, quem foi que fez isso aqui, minha filha? Mãe, foi um homem que chegou aí e trouxe a comida e colocou. Eu falei, minha filha, quem é o homem? Ela falou, mãe, não sei, eu não conheço. Aí eu olhei para a mesa. Quando eu olhei para a mesa, eu olhei e vi o quê? A banana. A banana lá. Aí o Senhor falou para mim, antes que tu fale do que tu precisa, eu já preparei para ti. O Senhor falou para mim, cuida da minha casa, cuida da minha obra, que eu cuido dos teus. Oh, irmãos, eu posso dizer hoje que eu vivo nas nuvens. Não tenho salário alto. Não ganho bem, não moro no Lago Sul, mas eu tenho um Deus poderoso que me abençoa e me dá o que eu preciso. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque esse Deus aqui de Elias é aquele que abre ribeiro aonde não tem água. Ele é o Deus que libera vida, que libera cura, que libera restauração. Ele é Deus que acrescenta, Ele é Deus que dá. Quem vive essa experiência, pastor Wellington, não deixa de crer no Deus Todo-Poderoso. Não deixa. A minha vida em questão, nessa vida de bens, de necessidade suprida, vem dele. Vem dele. Está aí a Larissa que não me deixa mentir. Agradeço a Deus por esta igreja. Agradeço a Deus pelos irmãos. Quando eu saí daqui, que foi feito um chá de casa nova para mim, toda vez que eu estou lá em casa, que eu abro o armário, que eu pego alguma coisa, eu lembro da irmã que me deu.
Eu lembro, sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo Deus na vida dos meus irmãos. Eu vejo a manifestação do amor de Deus através dos meus irmãos. Uma pessoa foi reclamar da igreja para mim. Porque a igreja não me vê. Porque a igreja não sei o quê. Eu falei, peraí, a igreja que te ajudou é a igreja que vai para o céu. E a igreja, ela é sim a igreja santa e irrepreensível que faz acontecer. Fala mal da igreja não. Falei desse jeito. Não fala mal da igreja, porque a igreja te ajudou. Tem que lembrar. Porque o Senhor, Ele é Deus que levanta pessoas para nos ajudar. O Senhor é Deus que levanta pessoas para nos ajudar. Não se sinta só na igreja. Não veja deserto dentro da igreja. Não olhe para este lugar, para a igreja a qual você congrega, um lugar de solidão. Porque nós somos de Deus e nós temos para repartir uns com os outros.